Olá, bem-vindo a bordo do Tortuga. Olá pessoal, bem-vindo a bordo do Tortuga. Só tem um problema, a gente ainda não tem um a bordo. Estamos trabalhando nisso. Estamos sem carro e estamos sem barco. Bom, sem carro não, sem motorhome. Carro a gente tem. Mas nós estamos trabalhando nisso. Já iniciamos a busca pelo nosso veleiro, nosso novo a bordo, né, Max? Sim. O principal nesse caso já falamos no vídeo anterior, que ele esteja dentro do nosso bolso, do nosso orçamento. Eu vou garantir para você que ele não é muito alto. Em se tratando de veleiro, essa não é uma missão muito simples, né? Não, veleiro é um bicho caro. Se você quer um bom, é muito caro. E eu acho que, como para nós do Tortuga, tudo dá certo com a bênção do Hélio lá em cima, do pai, né? Nós estamos na mira de um que está dentro do nosso orçamento, parece ser um baita de um barco, e estamos comprando ele à distância. Então, esse seria um assunto bem legal para o canal, mas como a gente só tem fragmentos até agora, nós vamos deixar esse assunto para um vídeo bem específico, quando a gente já tiver mais coisas, né, Márcio? Sim. Porque agora é só... É prematuro. É só fragmentos, então não vai dar um vídeo muito bom. E aí a gente entra num outro problema, que é que nós vamos colocar no canal um assunto bem legal, é a reciclagem, que a gente está programando para fazer, só que ela é em setembro, né? É em setembro. Então, e aí, o que eu falo lá até setembro? A opção seria não colocar vídeo nenhum, mas isso também não é bem legal. E conversando com um amigo, ele deu uma ideia que eu acho que pode trazer interessante, pode trazer matéria. Comparar o motorhome e o veleiro. A gente tem condição de fazer isso? Nós temos. Apesar da gente não ter uma experiência muito vasta em veleiro, nós temos... A gente está estudando bastante. Estamos estudando há 30 anos veleiro. Faz tempo. Ele há muito mais tempo do que eu. E ele já teve... Você já trabalhou, né? Eu fui marinheiro na Marinha Mercante. Então dá para ter uma base, sim. Eu acho que é um assunto legal. Então, quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre a vida num veleiro e a vida num motorhome? Você tem o sistema elétrico, você tem água, fora a convivência, mas eu acho que o sistema elétrico e a água são os dois principais. Sim. Bom, para mim, particularmente, onde que começa a diferença entre o motorhome, pelo menos o Tortuga, e o veleiro que a gente está de olho? O espaço. O espaço, quer dizer, o espaço do Tortuga era bem restrito. Era mais ou menos 2 por 4 de espaço de dentro. Espaço útil para a gente conviver dia a dia. Bem juntinho, mas como a gente se ama, deu certo. Só que no veleiro, o espaço vai ser muito mais amplo. O menor dos veleiros já vai dar mais espaço do que o Tortuga estava falando. Primeiro porque você tem lá dentro, você tem lá em cima, né? Então, isso já ajuda bastante. Então, em termos de espaço, de convivência, para você estar morando a bordo ou dentro de um motorhome, é o espaço que ele oferece, com certeza. Sim. Isso já vai fazer bastante diferença. E depois, quanto a conduzir o motorhome, você tinha que prestar muita atenção, estar sempre ligado, porque na estrada tem carro vindo, tem carro ultrapassando, espaços pequenos, etc. Só que no barco, depois que você sai do porto, se você não estiver num lago ou numa marina, o mundo é seu quintal. E olha que o mar é grande.
Então você não precisa estar tão atento quanto a dirigir um motorhome. Você tem mais espaço. No motorhome, onde você vai estacionar o seu veículo, né? As opções são os lugares permitidos dentro de cidades ou parques, postos de gasolina, campings. No veleiro, Enquanto você não atingir o seu destino, você vai indo. Isso pode levar dias. não para. Depende qual é o seu alvo, para que lugar você está indo. Às vezes são dias e dias. E aí você tem os seus instrumentos para te dizer se tem barcos por perto, se tem risco de colisão, como o sistema AIS, que te diz exatamente todos os barcos que estão à tua volta, te dá a velocidade deles, o destino deles, o nome deles, e você sabe se você está em risco de colisão ou não, e você pode se antecipar e acabar com esse perigo. Porque se você, meu irmão, for abaloado por um desses grandes barcos que navegam no mar, eles nem te veem, nem sentem o choque. Porque você é bem pequenininho e o barco... Exatamente. Os grandes clipes. Mas para ancoragem, onde você puder, você vai então ancorar o seu barco, você vai jogar o ferro, que seria ancorar, né? Ou você vai parar numa marina ou numa poita. Mas quando você tem profundidade que você pode ir, o chão tem que ser, não é em qualquer lugar que dá para ancorar também, né? O fundo do mar quer dizer, quando é lodo, é fria, né? Quando é arenoso já é menos, e quando tem rochas é muito menos. Quer dizer, você tem que... A gente tem o depth sounder, que a gente chama, né? Que te diz qual é a profundidade da água abaixo da tua quilha, certo? Então, e aí você também vai saber que tipo de fundo você tem. Então, você tem que soltar 5 vezes de corrente, de âncora, a profundidade do seu barco, da água, da sua linha de água para baixo. No mínimo 5 vezes. E aí você tem a corrente que está preso na âncora, e depois tem a corda que vem a bordo ainda. Isso pode ser dezenas de metros. Com certeza. Bom, essa parte é de convivência e de onde você vai parar, né? Geração de energia. Qual é a comparação que você faz entre o motorhome e o veleiro? Os dois são têm praticamente a mesma, o mesmo problema, né? A mesma forma. Me ajuda aí. Certo. O que tem o plus do veleiro é que ele tem um sistema eólico, né, que funciona com vento e gera energia. Então, no dia que não tem sol, as suas baterias não carregam pelas placas. Mas se você tem um sistema eólico, que é como se chama, um tipo de um ventilador ao contrário, né, que gera energia, você continua tendo energia a bordo. Então, no motorhome você vai conseguir ter energia dependendo de uma tomada externa. No veleiro também. Se você está numa marina ou em algum lugar onde você pode ter uma tomada externa, você tem energia. Ou a placa solar, ou um gerador. Aí é tudo igual. A única diferença é essa parte eólica, que no veleiro ela é mais usual e simples do que no motorhome. Não é que não dá para usar, mas não... É porque no mar, geralmente, vento sempre tem. Então, aquele sistema continua carregando, mesmo se não tem sol. Isso é uma vantagem. E quanto à água? É um problema. Tanto no veleiro quanto no motorhome, você vai ter que economizar água, porque você não tem ou você tem que ter o que nós chamamos de water maker. É um aparelho
que dessaliniza a água do mar, tornando a água potável. Mas Só que é um aparelhinho, né, que foi feito para milionários, sabe? Tudo que a gente não é. Mas se você está no meio do oceano e você não tem água doce, meu irmão, é bicho feio. Então, esse é a gente até agora não achou nenhum water maker acessível, né? Não sei se... Não, até que tem. O que a gente tem que fazer é assaltar um pouco mais para ter verba para comprar um water maker. Mas, enfim, essas são basicamente, então, no veleiro, a gente tem um oceano inteiro para desbravar, vários, você não está só no mar, às vezes você pode entrar em algum rio, né, em algum lugar. Quanto a ir de um país para o outro, as fronteiras, na verdade, você vai ter que dar saída e vai ter que dar entrada, igual como você faz quando você está viajando em motorhome também. Sim. Né? Só que assim, o veleiro eu posso ir daqui para a Europa sem precisar me preocupar em despachar o carro, né? Exatamente. Então, isso, a quantidade de lugares para onde que a gente vai é um pouco mais acessível. E essa é uma diferença bem grande entre o motorhome e o veleiro. Porque no motorhome, para você se deslocar, você obrigatoriamente vai queimar combustível. Sempre. Não tem como escapar disso. O veleiro, você vai usar o vento. Então, levantou as velas, você está conseguindo ir de um lugar para o outro sem queimar nenhum tipo de combustível. Nesse caso, o veleiro fica um pouco mais barato, né? Mais ou menos. Mais ou menos, porque dá trabalho. Ajustar velas o tempo inteiro para você usufruir do vento da melhor maneira possível. Eu digo barato em termos de dinheiro, né? Dinheiro, de custo. certo. Vai demandar trabalho, braçal, mas não, você não gasta dinheiro com isso. Você não está queimando combustível, você está... Depois tem outra coisa, quer dizer, se você não quer ficar em marina, é a mesma coisa de não querer ficar num camping, porque seus gastos caem bastante. Só que daí você precisa de um meio de locomoção da tua ancoragem para o cais, para a terra, para você poder comprar comida, até combustível, água, etc, etc. Então, você precisa do que nós chamamos de dengue, que é um barquinho de borracha, inflável ou não, né, que você usa para isso. Seria o seu carro, para ir da ancoragem para a terra, para comprar o que você precisa lá, ou mesmo para ir passear, para sair do seu barco para passear em terra firme. Isso é crucial, ter um bote de borracha, o tal do dengue. Ela é crucial. Então é isso, eu acho que basicamente é isso. Se tem mais algum assunto que interessa para vocês, para a gente estar trazendo aqui. Tem algo interessante. Nós já falamos isso antes, mas eu vou estar aqui respondendo, então, porque eu tenho certeza que essa dúvida é de outras pessoas. Por que nós decidimos sair do motorhome para ir para o veleiro? Não é mais? Que a gente já falou, eu sei, mas continuam tendo essas dúvidas, continuam tendo perguntas a respeito. E veleiro é um sonho muito antigo nosso. Sim. E a experiência que a gente teve com o motorhome nos mostrou que tinha um monte de barreiras que a gente estava se impondo em relação a ir para o veleiro ou não, e quando a gente abriu mão de tem que ser isso, e tem que ser assim, e tem que ser assado, o veleiro passou a ser viável. E aí quando a gente voltou e olhou um para a cara do outro, né, Márcio? Que
que a gente começou a ver que nós estávamos nos enganando de estar indo embora com o motorhome, em vez da gente ir para o sonho que a gente realmente tem, que é ir para o veleiro, aí a gente tomou essa decisão. Nós vamos para o veleiro. Apesar do motorhome ter ensinado muita coisa para a gente, né? Jogar os medos para o ar e pular no abismo. O melhor jeito de você saber o que tem lá embaixo é se jogando. Foi o que nós fizemos com o motorhome. Fizemos ela, saímos e seja o que Deus quiser. E Ele quis que desse tudo certo para nós. Certo? E aí chegamos num ponto onde você fala, gente, o motorhome eu já fiz bastante, já vivi. E o barco? E a gente quer ter essa experiência enquanto a gente pode, enquanto temos condições de fazer isso. E surgiu essa oportunidade, surgiu a chance de agarrar isso. E nós tentamos, e está dando certo. E agora estamos super felizes, né, Nando? Estamos felizes. Tá indo de vento em popa, quer dizer, está dando um trabalho pra caramba para você comprar um barco na Flórida, estando no Brasil. Está deixando os nervos à flor da pele. Certo? Porque você tem que lidar com o bookmaker, o bookmaker que é o vendedor do barco, você tem que ligar com o dono do barco, você tem que lidar com o surveyor, que é o cara que faz especialista em barcos, Que vai avaliar que o barco. vai avaliar. Você tem que lidar com o pessoal que trabalha com a como que se chama? Infra-gauge, né? Que é para saber fazer um scanner do casco, porque nós estamos vendo um barco com casco de aço, certo? Então precisa saber como isso como isso está. Tudo isso você tem que contactar o pessoal um por um, botar junto com o outro em contato para que se faça os trabalhos. Mas como a gente já falou lá no início do vídeo, esse assunto nós vamos deixar para um vídeo bem específico para a gente estar então colocando todas essas nossas desventuras na busca do nosso novo a bordo. Então, isso tudo está demorando pelo que eu acabei de expor. Os contatos que você tem que fazer, que são várias, tá? Para poder chegar a uma conclusão. Vamos comprar o barco ou não vamos comprar o barco. Depende disso tudo. Tá bom? Eu acho que já falamos bastante coisa. Espero que você tenha gostado. Se você tem uma outra sugestão, uma outra dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Nós vamos tentar trazer aqui toda essa nossa etapa, essa nossa busca. Então hoje a gente fez uma pequena comparação entre a nossa expectativa das semelhanças e diferenças entre um e outro. E basicamente então a gente espera que ele traga um pouco mais de espaço e conforto, quanto ao resto a mesma dificuldade com a captação de energia e água, só que na hora do transporte, na hora de se locomover de um lugar para o outro, vai ser com menos custos do que a gente estava enfrentando com o motorhome, simplesmente porque o veleiro vai com o vento e o motorhome não tem jeito, é com o combustível mesmo. Para o resto ele é um pouco mais lento, né? Ainda mais lento do que... Mas na verdade você está em casa, então não temos pressa. E a vantagem é que você pode ir para um outro continente sem ter todas as despesas do despacho do veículo, porque a gente vai com o veículo para o outro continente. E vamos conhecendo culturas novas. Vamos trazendo aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever, se você ainda não for inscrito. Se você gostou do vídeo, curte. Se você não gostou, deixa comentado aí embaixo o que você acha que poderia estar melhorando. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Né, Márcio? Já. Falou, gente. Tudo de bom para vocês e tchau. Tchau. Obrigado. Você tem que falar olhando para lá. Obrigado. Aí você fala tchau. Tchau. Ela que mandou, viu? Tchau. Ai, meu... Olá, bem-vindo a bordo do Tortuga. Olá, pessoal. Você tem que olhar ali, ó.
Bem-vindo a bordo do Tortuga. Começa de novo. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bem-vindo a bordo do Tortuga. Fala de novo. Olá, pessoal. Bem-vindo a bordo do Tortuga. Legal.